Olá, professores, olá, professoras, boa tarde. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês no horário coletivo, neste semestre com muitas novidades. Espero que vocês gostem bastante do nosso formato e do que nós vamos trazer aqui, como no horário coletivo. Meu nome é Homero Nunes, eu trabalho aqui na Academia de Talentos, sou professor da UNA em Belo Horizonte. E sou um homem de meia idade, moreno, de pele clara, cabelos e barba grisalhos, mais para brancos, assim, estou vestindo uma camiseta preta. Atrás de mim, o fundo aqui do horário coletivo, em tons de roxo, lilás, assim, que já é o fundo conhecido aqui do nosso horário coletivo. Muito bem, gente. Hoje, abrindo o nosso horário coletivo, nós temos aqui somos prestigiados pela presença aqui do professor Janes, que vem falar na abertura do nosso horário coletivo hoje. E sem mais delongas, eu já passo a palavra. Por favor, professor Janes, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Nero. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Na luta, na labuta, na tributa. Janis Tomelin, homem branco, cabelos castanhos escuros, barba, camisa preta, tela aberta, ao fundo o saguão de entrada da UniFG, com as bandeiras, com as cores laranja e azul em destaque, um jaboatão dos Guararapes, né? A gente está aqui na reunião do Pulso, que reúne os reitores da rede, e aproveitei para fazer essa conversa daqui, com a tela aberta do saguão, aqui de uma cantina de café, Café e Companhia Expresso, e daqui eu falo com vocês. E eu queria começar hoje, então, Homero, recordando um pouco, e vou ser breve, objetivo, focando um pouco naquilo que no simpósio a gente abriu, as 7 teses e um caminho. Eu vou pedir para a Luciana me ajudar com a projeção, assim eu continuo vendo vocês e acompanhando o chat aqui também. Se vocês quiserem interagir pelo chat, fazer alguma pergunta, eu estou de olho aqui, acompanho vocês. Já vejo os boa tardes da Cristiane Simões, ótimo semestre a todos, da Elaine dando boa tarde, da Josiane, da Valquíria, estamos juntos, ele. 7 teses, um caminho. Aqui é uma apresentação bem objetiva em que a gente tentou condensar quais são as premissas mais básicas que nesses 2 anos vem orientando a nossa identidade pedagógica. Professor Janes, por que você tem tanta atenção e preocupação e direção para a identidade pedagógica? Olhando para os novos instrumentos de avaliação do INEP, tem uma carga de indicadores expressivo orientando as instituições para que os avaliadores externos identifiquem se a instituição visitada tem clareza da sua proposta pedagógica e consegue trazer evidências da boa e efetiva realização. Estas 7 teses norteiam tudo o que a gente está fazendo enquanto proposta pedagógica no mais alto nível. Professor Jane, são teses que você criou e está trazendo da sua cabeça para a gente? Não, de jeito nenhum. O perfil da nossa gestão é a cocriação, tema de hoje. Estas teses, elas foram construídas de uma escuta muito legítima do que a gente viu no Pulsar, nas avaliações da CPA, do NPS. Daquilo que a gente já tinha de aprendizagens, você vai ver, do E2A Mandala, e que surge e nasce o E2A Radial. São teses, pilares fundamentais para todos os nossos fazeres e direções que a gente está dando. Por isso a importância deles. É uma tradução do que a gente já faz. E não é uma invenção de coisas que alguém gostaria que fossem feitas de forma romântica. É do nosso chão pedagógico, é da nossa vivência, é da experiência ânima, é daquilo que só a gente sabe fazer, porque já há algum tempo vem fazendo. Vamos ver a primeira tese que a gente está elegendo aqui, e aí a gente vai amarrar um pouco a relação íntima entre elas. Primeira,
cada estudante deve ver sua jornada de aprendizagem. Você está reconhecendo que está falando com o princípio 2? Aluno ao centro, professor nossa inspiração. Qual é a provocação que está aqui? É uma releitura desse princípio dizendo, então, a aprendizagem está ao centro, onde professor inspira e aluno protagoniza. Se aluno protagoniza na aprendizagem junto com o professor que o inspira, a hiperpersonalização da aprendizagem passa a ser ferramenta de trabalho da nossa identidade pedagógica. Esse tema talvez seja novo, né, para alguns. Você já deve ter ouvido falar. Eu queria que você prestasse muita atenção nesse conceito. Na última década, a gente viveu 4 revoluções com as tecnologias. A gente parte da educação niveladora, que é a educação que padroniza, todo mundo chega no mesmo lugar, a partir do mesmo objetivo, com o mesmo conteúdo, tem que ter uma nota mínima para todo mundo, passar de ano. Essa educação niveladora. A gente viu, com experiências como Duolingo, a educação adaptativa. Todo mundo chega no mesmo lugar, mas com ritmos diferentes. Para alguns, o Duolingo vai e volta, até consolidar uma memória e garantir que aquela aprendizagem de chegada esteja garantida. É uma evolução da niveladora. Terceiro nível é o da personalizada. A gente começa a identificar o perfil do estudante, perfil de curso, estabelece uma persona, dá personalização ao processo, cria objetivos de largada e a gente conduz uma caminhada que é customizada. Agora, a hiperpersonalização, ela está mais individualizada. Ela é a educação de cada um. É a universidade de todos, mas é a universidade de cada um. E cada um tem uma universidade. E a gente vai entender daqui a pouco nas outras teses o porquê. A identidade conversa com o contexto e elege uma jornada. Me falaram outro dia, aliás, uma inteligência artificial que foi preparada para ter uma inteligência acadêmica e tal, interagiu comigo numa apresentação que me foi feita e ela dizia, então, hiperpersonalização, você quer dizer, ela estava investigando o que eu entendia, que é o respeito do ritmo de cada estudante. Não. O respeito ao ritmo de cada estudante está lá na adaptativa. Mas na hiperpersonalização não respeita o ritmo? Não entende que respeitar o ritmo seja a base da aprendizagem efetiva. Entende que cada indivíduo tem contextos singulares. Eu não preciso respeitar um ritmo pacato, preguiçoso. Eu não preciso ir mais devagar porque esse aluno não tem pressa. Eu preciso estimular e entender o contexto que ele parte para eleger uma jornada de aceleração da aprendizagem. Percebe a mudança de concepção? Vamos, então, para a segunda tese. Olha aqui, a inteligência artificial potencializa o antropoceno universitário. Palavra que está sendo muito usada para falar não de uma era geológica, mas de um momento histórico que nós estamos vivendo, potenciado pela inteligência artificial. Há uma grande transformação no mundo do trabalho, há uma grande transformação da ciência, das tecnologias e também da universidade. Dá um exemplo para ficar mais claro, professor Janes. Há muitas matérias jornalísticas que filtram e anunciam. Os profissionais, que são o chamado profissional júnior, já é substituível pela inteligência artificial. E, portanto, como fica esse estudante egresso da faculdade? Se ele não pode mais ser júnior, porque quem é júnior já é a IA. Ele tem que ser pleno a sênior, em todas as áreas, não só de TI. Qual é a chance desse cara fazer a caminhada dele? Ficou mais difícil. O que é o antropoceno? É um cenário
do homem num dado momento com estas novas tecnologias, tirando a dicotomia homem-natureza, entendendo que esta transformação ela é socioambiental, não é só social e não é só impacto ambiental. É uma visão mais unificada. E o antropoceno significa mudou a era da universidade. Ela agora vai ter que ser a primeira experiência profissional, não só de formação intelectual cognitiva. Por isso a nossa aposta no dual, por isso a nossa aposta na empregabilidade, por isso o nosso olhar para a trabalhabilidade. Empregabilidade é ter um emprego na área que se formou. Trabalhabilidade é ter competências em que egresso de qualquer curso tem uma plasticidade profissional e pode atuar em N áreas e ser muito feliz. Agora, nesta tese, a gente assumiu, então, que a inteligência artificial entra como estrutura de apoio. A gente tem falado, né, de que a inteligência artificial é um chat GPT, é um chat de conversação. A Yara tem esse módulo, mas também é agente. Há uma inteligência agêntica e que consegue te ajudar na sincronização das várias tarefas e te acelerar profissionalmente. Mas também ela passa a ser companion, ela passa a ser companhia, ela passa a ser muito íntima a cada um de nós. Ela começa a nos entender melhor na nossa individualidade. A IA tende a ir para a hiperpersonalização, transforma a universidade e é a tese 1, hiperpersonalização, neste antropoceno universitário. E aí a gente vai para a tese 3, quando a gente diz não basta medir resultado, é preciso diagnosticar, prever e agir. Por isso, nós trouxemos toda uma bagagem de Learning Analytics. Nós somos um dos poucos grupos, eu acho que não existe, desconheço outro grupo educacional, porque pequenas universidades, outras universidades solitárias, não têm essa estrutura, que é, né, da equipe da Luciana, para personificar. A Luciana vem do mercado porque ela tem uma inteligência de Learning Analytics, as competências mais desenvolvidas, além das outras, de formação de professores, né, e tudo, de avaliação, tudo que vocês conhecem dela. Ela tem uma plasticidade profissional gigante, mas entende muito de Learning Analytics, que não é inteligência de mercado, não é fazer Power BI, é ter uma inteligência de dados sobre o processo de aprendizagem, para daí a gente dizer, então não é só medir o resultado de uma prova, é a partir da prova ter um diagnóstico do quê? Das competências. Para quê? Prever o desenvolvimento profissional. E o que fazer se eu tenho esse dado e sei o estágio da competência de cada aluno? Agir sobre esse processo pedagógico. Por isso a tese 3, que garante a tese 2, que garante a tese 1. E na tese 4, o protagonista não é o conteúdo ministrado, mas a aprendizagem construída a partir de um contexto. E aí a gente está elegendo o ABC aqui, aprendizagem baseada em contexto. Eu estava conversando com um colega nosso de trabalho aqui da Anima, e ele tem 3 filhos, um de 7, um de 8 e um de 9. E ele mora num condomínio que prevalece famílias que têm homeschooling. Muito curiosa a história dele e o porquê das opções da família educar os filhos em casa. Mas o que me interessa aqui é que ele percebeu que cada um dos filhos teve um processo de alfabetização diferente. Na mesma família, na mesma estratégia de homeschooling, 3 contextos diferentes. Cada ser humano é um contexto, é um universo à parte. Então, para eu hiperpersonalizar, para eu ter o Learning Analytics, eu preciso saber desse contexto que cada um está. E cada dia nos impõe e nos arremete para contextos diferentes. Para o pesquisador, uma descoberta que ele fez hoje, pode mudar toda a metodologia de 20 anos que ele vem conduzindo. Aliás, a Masterclass de hoje vai falar de um contexto, né, de descoberta muito interessante, né? Vamos junto lá.
Mas aqui o protagonista, então, não é o conteúdo, é o contexto. E o contexto é o lugar de partida, mas não é o lugar de permanência. É o lugar de estímulo inicial, onde eu crio um vínculo, uma identidade, um interesse. E isto conversa diretamente com a neurociência, porque o contexto está ligado a todas as estruturas neurais que eu faço pelos estímulos que venho recebendo e aquilo que vai me despertando interesse. Para facilitar, eu te conecto com algo que você já leu. Se você é professor, está aqui com a gente, já ouviu falar ou já leu sobre aprendizagem significativa. É muito convergente com o conceito de aprendizagem baseada em contexto. Para daí a gente ir para a tese 5, em que a gente elege que o saber aprender exige compreender cientificamente como aprendemos. Não é só ter propostas genéricas, mas a nossa identidade pedagógica nasce de uma taxonomia. Também com o coletivo, discutida com vários especialistas, sobre que a gente entendeu o que seria um ciclo de aprendizagem que a gente passaria a assumir e a desenvolver dentro do contexto e daquilo que a gente estava endereçando, que é a taxonomia de neuroaprendizagem, como identidade pedagógica central. A principal mensagem aqui é o nosso entendimento de que o processo de aprendizagem tem que ver com um contexto social, mas que há um modo como o nosso cérebro se desenvolveu, se desenvolve, foi estimulado, pode ser melhor estimulado e que existem recursos da neurociência que estão com descobertas incríveis, nos ajudando a revelar um novo universo de compreensão da aprendizagem. Para irmos para a próxima tese 6, em que a gente então passa a entender que não basta saber, é preciso saber ser, conviver e fazer, que combina com o antropoceno universitário. Não basta a gente ser um lugar de desenvolvimento cognitivo, vai ser a universidade, passa a ser um lugar em que saber ser, conviver e fazer vai gerar o verdadeiro aprendizado por competências. Eu posso ter aprendido conteúdos que se tornarão obsoletos no mês seguinte, mas a competência que eu fui desenvolvendo ao longo da minha jornada me serão úteis em qualquer profissão, a qualquer tempo. As competências são atemporais. Os conteúdos são temporalizados. São fruto de uma descoberta de um dado momento. Não necessariamente essa memória vai te dar habilidade, vai te habilitar para o fazer. Porque não basta saber, é preciso saber ser e fazer. É preciso saber conviver. A gente acrescentou aqui, né? Então você entende agora bem que nós entendemos que não é sobre empregabilidade. A gente, uma curiosidade, está fazendo uma parceria, me surgiu esse insight. Com o SEMESP, a gente vai fazer uma pesquisa muito ampla sobre empregabilidade dos nossos alunos. A pergunta básica é: quantos alunos egressos do curso de X trabalham na sua área de formação? É ideal e lindo quando a gente vê 80% dos alunos formados em direito atuam na área de formação. Direito. 20% não. Agora, a outra pergunta é: na dimensão da trabalhabilidade, a gente poderia inverter esse indicador e se orgulhar do inverso. Só 20% dos alunos trabalham na área de formação. 80% desenvolveram plasticidade profissional por um conjunto de competências que o permitiram exercer as profissões que os contextos que se apresentaram e proporcionaram. E são muito felizes, bem remunerados, têm sucesso, enfim, se realizaram. Percebe a mudança de paradigma que a gente está discutindo aqui? Por isso que a aprendizagem por competências é tão fundamental e a gente vai investir muito nisso. Isso faz parte do Projeto Barcelona, já fazia parte dos PPCs, é discussão antiga. Então, o que muda, professor Janes? Virou tese? Agora é isso que mudou? Não. Agora, as nossas avaliações
por terem Learning Analytics, por terem a Yara, por terem inteligência artificial, por serem baseadas em contexto, por terem a taxonomia de neuroaprendizagem, vão gerar oportunidade de hiperpersonalização da jornada e vão nos permitir diagnosticar concretamente a latência das competências. Ainda esse ano, né, Lu, teremos boas notícias dos algoritmos, das ferramentas, das estatísticas, da TRI e da psicometria, que vão nos ajudar a ter esse Learning Analytics da aprendizagem por competência. Então, caminho sem volta. Vamos para a última tese, e que ela é tão importante quanto as demais. Ao fazermos todo este movimento, nós não podemos nos esquecer que o digital não é modalidade, passa a ser, na nossa era, no nosso antropoceno universitário, uma arquitetura pedagógica. Ou seja, não tem como ser professor sem dominar a inteligência artificial. Ah, mas eu uso o IA. Como é que se usa? Ah, eu troco ideia, peço para ela fazer um plano de ensino, sugerir uma metodologia, uma narrativa. Você está conversando com a IA. Você não está usando toda a potência dela. Então, o que é isso? É ter ferramentas que permitam acelerar o processo de construção da jornada de aprendizagem com multimeios adequados às multilinguagens, sendo diferentes contextos para os estudantes, entendendo contextos deles e hiperpersonalizando. Porque você deve ter pensado, tá bem, aquele pai da família que tem 3 filhos e fez o contexto de cada um, são só 3. Agora faz isso com uma sala de 120. É aqui que entram as interfaces. E aqui que entra a tese 7, em que a gente se compromete, enquanto essa é a beleza de uma holding, de uma Anima, de uma companhia tão potente e grande quanto a Anima. Investir em interfaces facilitadoras, como é a Yara Creators, que hoje está mais disponível para quem produz conteúdos para unidades curriculares digitais, online, né, do EAD e do semipresencial, mas que deve chegar a todo professor, para que todo professor possa ter uma ferramenta de IA que acelera. Ah, mas isso eu posso fazer com qualquer uma? Sabe o que tem diferente aqui? A Yara Creators tem todo o cérebro da nossa identidade pedagógica. Ela já é setada, ela já é construída com a taxonomia de neuroaprendizagem. Ela já tem as instruções do que é uma aprendizagem baseada em contexto. Ela já tem as instruções do que é aprendizagem baseada em objetivos de desenvolvimento de competências. Percebeu? Ela encurta o caminho do professor, ela facilita e cria uma interface aceleradora para que a gente tenha todo o currículo nativamente digital, que as tecnologias todas que estão vindo e as que vierem sejam incorporadas nativamente a todas as unidades curriculares, facilitando a vida do professor e fazendo com que o estudante perceba que nós não estamos na negação das novas tecnologias e preocupados com o aluno que cola, com o aluno que faz o trabalho usando o ChatGPT. Pelo contrário, a gente dominou a nova tecnologia e a gente trouxe para dentro da sala de aula com a coerência que precisamos ter. Agora, eu comecei dizendo 7 teses de um caminho. Que caminho é esse? É a cocriação, que é o caminho que transforma participação em pertencimento e ideias em resultado. Então, esse é o convite, por isso a gente está aí com o Rafa Davini, né, que vai falar daqui a pouco. Toda a VPA, todo o grupo, junto com os reitores, pró-reitores, coordenadores. Estamos, e agora vocês aqui, o verdadeiro exército de colaboração, de cocriação, de cooperação, de facilitação, onde a ideia de cada um vira riqueza de um coletivo que decide junto, em que aquele professor, você que está aqui, que tem ideias incríveis, precisa encontrar um caminho de nos contar. E a gente precisa criar um caminho de gerir isso. A gente precisa mudar a nossa gestão.
não é hierárquica. Por isso eu digo, eu não mando em ninguém, não tem ninguém trabalhando para mim. Eu é que trabalho para os diretores, porque trabalham para os coordenadores, que trabalham para os professores, que trabalham para os seus estudantes. Eu vim para servir, já disse um grande sábio, porque assim ele entendia que criaria uma legião de co-criadores de uma nova mensagem. Então, eu convido você aqui hoje comigo, me ajuda. Entra para dentro, embarca, vamos pescar juntos, vamos remar juntos, vamos decidir a direção juntos. E eu queria te ouvir. Agora, como ouvir 7.000 pessoas? Como embarcar esse time todo para dentro? Como usar essa inteligência coletiva a favor da anima? Então, meus caros, a palavra, o trocadilho é a ágora é agora. Ágora é a praça pública onde tudo se decidia e nasceu, inclusive a democracia, não foi? A ágora é agora. A praça de participação está aberta. É isso. Beijão no coração de cada um de vocês. Vem para junto, que eu tô aqui junto contigo e feliz de fazer essa jornada. Bora lá? Muito obrigado, professor Janes, fantástico, muito fantástica a ideia, né, gente? E a ideia da cocriação vai perpassar todo o horário coletivo esse semestre, hein? Ô Lu, vem para esse papo aqui com a gente, por favor. Nossa, Homero, como é bom ouvir o Janes, né? O professor Janes, a gente dá uma injeção de ânimo, de inspiração, porque eu acho que conecta com o nosso propósito, com o legado que a gente quer deixar no mundo, né? Todos nós que trabalhamos com educação, acreditamos no ser humano, na transformação e na potência que a educação tem em toda a sociedade. Então, Janes, muito obrigado por fazer essa abertura do horário coletivo, que é um momento incrível, né? Nós temos aqui todos os professores tempo integral, tempo parcial, que estão aí nas marcas, que estão aqui conosco na VPA e que são agentes de transformação, porque impactam e levam a nossa identidade pedagógica, multiplicando em várias áreas aqui na Ânima. Então, muito feliz de começar esse semestre com você aqui, com essa mensagem que é nossa, né, Janes? Que é a mensagem do nosso modelo E2A, que é a mensagem da nossa identidade pedagógica, porque essa apresentação não é do Janes, essa apresentação é nossa. O Janes está contando quem somos, quais são os nossos princípios, no que nós acreditamos, quais são os recursos e ferramentas que a gente tem para mudar a educação, para fazer o nosso trabalho e que, né, esse trabalho gere de verdade impacto na vida das pessoas. Então, a gente está extremamente feliz de ter aqui. Aí, queria abrir também, se algum professor está aí com o coração, querendo, né, compartilhar um pensamento, um sentimento, tem uma pergunta, abre o microfone, interage com a gente aqui nesse momento, para lá de especial, na abertura desse horário coletivo 2026, segundo semestre. É só levantar a mão, gente, a gente abre o microfone na hora. Ou se quiser, abre o microfone para todo mundo, Homero. Para quem está tímido já. Tem todo mundo aí? Tranquilos? Professor Jean, que está trabalhando com a gente aí também na hiperpersonalização. O que toca teu coração essa apresentação do Janes hoje, Jean? Conta pra gente, abre esse microfone. Olha, abre o microfone do professor Jean, dá voz para ele. Pascoal quer falar. Né? Ó, legal, Pascoal também. Professor tímido, difícil de acreditar, hein, Carlos? Liberado, Jean. Ó, quem está aqui com a gente, professor Rosalvo, não acredito, que alegria ter você aqui com a gente. Oi, Lu. Já me escuta agora? Estou escutando. Não, é muito bom ver a ideia de usar ferramentas, mas não como ferramentas, e sim como algo que vai completar
mas não por simples uso. Isso é muito interessante. Não é uma questão de usar por usar, mas usar com propósito. Acho que é a grande importância do nosso trabalho, trazer propósito tanto para nós quanto para os alunos, para os estudantes saberem por quê. Né? Senão fica muito solto, fica muito usar por usar. É E todo isso. mundo usa, a gente também tem que usar, fica estranho. Eu costumo dizer, pessoal, que já, se toda IA tem um viés, que esse viés seja a nossa intencionalidade, né? Intencionalidade pedagógica. Perfeito. Agora sim, temos aí mãozinhas levantadas. Salete. Boa tarde, me ouvem bem? Sim, que legal. Perfeito. Que bom, Salete. Você sabe que eu sou sua fã, né? E eu sou. Primeiro, uma alegria estar aqui com vocês na abertura desse horário coletivo. Professor Janes, uma inspiração também, Luciana e toda a equipe. Professor Janes, uma provocação que eu queria fazer aqui, levando em consideração a sua fala, era a importância da humanização com os nossos alunos nesse momento de tecnologia. O professor Janes muito bem explanou aqui. É trazer esse aluno para perto, a partir de algo que só o professor pode fazer, né? Com todas essas nossas ferramentas que hoje facilitam muito e nos ajudam de forma assim, de trazer a qualidade do ensino mesmo para a sala de aula, os nossos professores. Mas a provocação aqui, professor Janes, é a humanização a partir de ferramentas que a gente tem, que é a tecnologia, vamos utilizar aqui a inteligência artificial, mas esse olhar que só o professor consegue ter, né? Que só em sala de aula, o olho no olho com o aluno para fazer. Hoje, apesar de estarmos em ambientes diferentes, o professor Janes está em outro local que o meu, eu consigo olhar nos seus olhos e entender aquilo que o professor está trazendo, e anotando aqui, ouvindo e pensando nessa humanização. Professor Janes, para um professor, né, que trabalha tão bem a tecnologia como professor, qual a orientação que o senhor traz para os nossos professores para a gente manter esse olhar na inteligência artificial, mas sem deixar de ter o olhar no olho a olho com o aluno? Queria te ouvir nesse sentido, professor Janes. Super legal, Salete, essa provocação. Que a gente não está falando de tecnoceno, né? Se o é antropoceno também nesse sentido, né? É o novo cenário em que o homem se apresenta mais com maior legitimidade, com a sua ancestralidade, com seu saber e sua humanidade. E vou dar um spoiler, Salete, é tão profundo e importante a sua provocação, que a Anima está pensando muito qual é a tese que ela quer assumir de forma geral, enquanto conselho executivo, enquanto estratégia, enquanto Anima, que é mais ou menos assim, tornar-se a melhor referência em desenvolvimento humano do Brasil. Quase uma visão, uma missão aqui, né? Mas é uma provocação que a gente está se colocando muito, e isso está muito em pauta. E a gente está procurando entender, olha só, quantos desafios socioemocionais a gente está enfrentando, né? Por isso, tirar aquelas dicotomias, né? Da separação cognitivo, afetivo, né? Isso é humanizar. E esse papel do professor, que a gente conserva ali, junto com o estudante, como inspiração e o aluno sempre, e eu fiz a brincadeira, né, de dizer aprendizagem ao centro, que nada mais lindo do que a aprendizagem no humano. E a gente aprende melhor quando está em comunhão, né? Já disse um grande filósofo barbudo brasileiro, não foi? Ninguém ensina ninguém, né? Ninguém educa ninguém. A gente se educa em comunhão, mediados pelo mundo. Acho que essa frase fala muito da humanidade nossa. Um professor que inspira, ele inspira não porque sabe muito bem as teorias. Às vezes a melhor inspiração é aquela história que a gente conta daquilo que viveu pessoalmente, né? Às vezes até abrindo as nossas vulnerabilidades, quando em sala de aula, né? Eu lembro que quando levava um exemplo de um cotidiano, eu me humanizava e eu trazia o meu contexto. Então, a aprendizagem baseada em contexto, ela fala dessa nossa humanidade e não da esterilidade do conteúdo, onde só importa
repassar o que você tem que saber e você regurgitar o que devia saber para eu saber se te aprovo ou não. Mas nasce esse antropoceno, em que o contexto é o lugar do humano, não é o lugar da tecnologia. Muito provocativo, Salete. Obrigado. Faz todo sentido. Eu que agradeço, e é inspirador te ouvir e pensar isso no nosso dia a dia, né, como professores. Até a própria, a gente podia até, né, eu sei que não é o momento, mas a discussão do próprio conceito de humanização não parece até diferente, eu vou falar de humanização numa atividade que ela, né, não tem como desassociar a atividade do professor de uma relação É, humanizada. Mas muito bom, muito não tem obrigada, como. professor Janes. Prazer em falar com você. Prazer Luciana, é te meu. devolvo a palavra. Vamos agora chamar o professor Luiz, nosso querido professor Luiz, sempre está com a gente no Sala a Mais, horário coletivo, não perde uma formação, esse professor é incrível. Como foi bom te abraçar pessoalmente lá no Create, no nosso simpósio, né, lá na Community. Foi muito bom, professor. Feliz em te ver aqui também. Obrigado, professora Luciana. E obrigado, professor Janes. As palavras que foram ditas realmente faz a gente refletir, né? Inclusive hoje, não só hoje, como esses dias atrás, dando aula, uma das coisas que a gente percebe muito é que até os alunos falam que a IA pode atrapalhar o futuro delas, né? E, claro, eles sabem que o mercado de trabalho tem uma colocação bem desafiante, né? Eles querem profissionais que tragam resultados e nessa situação os alunos ficam preocupados, né? Como será? Porque já se fala em algumas empresas que cobram que o profissional que trabalhe mais com IA, ele vai ser mais reconhecido, melhor visto dentro da empresa. Então, essas coisas terminam passando pela cabeça dos alunos, né? E a gente, como está ali, né, com eles, a gente fala, olha, a IA, ela está, assim como nós, estamos crescendo junto com ela, estamos acompanhando ela. Então, até agora, ninguém pode dizer que a IA é ruim, que a IA é boa, que a IA vai tirar isso, tirar aquilo, porque todos estamos em processo de aprendizado. Tanto é que a expectativa, e seria bom que daqui a algum tempo, provavelmente até aquelas doenças que a gente conhece, né, que são críticas, quem sabe pode ajudar, né? Então, vamos enxergar a IA como uma ferramenta, uma coisa que vai nos ajudar. E para vocês também, ó, vocês têm as ferramentas que são necessárias para o seu aprendizado. Então, tudo aquilo que nós estamos ensinando vocês e tudo aquilo que está disponibilizado para vocês pela Anima, no nosso caso, pela Anhembi, olha, é isso que você precisa aprender. Claro, com o passar do tempo, as práticas, os ensinamentos, você vai crescer. Mas para isso você precisa se dedicar, né? Não pode fugir, não pode achar que você não tem condições. Até a nós mesmo, professores, temos algum receio de se sabemos usar, se não sabemos usar, e se não sabemos, temos a oportunidade de que vocês aí tragam esse conhecimento para a gente a poder se aprimorar, né? E crescer junto, né? Então, estamos em esse processo. E uma das coisas que eu acho legal é as palavras que vocês disseram, né, e que o grupo está falando, que estamos aí para ajudar, para crescer, para termos um futuro melhor, né? E eu acho que os alunos entendem isso e, de certa maneira, também ficam contentes porque sabem que estão sendo preparados para um mercado que vai ser desafiante mais para frente. Então, eu acho que o caminho é esse mesmo. Obrigado pela oportunidade de falar, né? E eu acho que o que eu sinto, acho que a maioria dos meus colegas sente, né? Nós precisamos aprender a usar bem. E cada vez mais
as ferramentas estão mais complicadas. E uma das coisas que a gente fala e ouve no mercado, as IAs pagas são melhores. A gente entra contradizendo. Pessoal, não é assim. As ferramentas pagas são pagas, mas as ferramentas que estão disponibilizadas de forma gratuita, de forma acessível, também são boas. É que nós precisamos aprender a tirar proveito disso. Bom, é isso aí. Obrigado pela oportunidade e para todos nós que tenhamos um semestre ótimo, né? De bons aprendizados e que mostremos cada vez mais para os alunos que é isso que é bom, né? Termos pessoas que se preocupam conosco e com eles. Obrigado. Vamos Legal, né, agora Luciana? em... Porque é convergente, né? Bora lá. É isso mesmo. Agora vamos emendar aqui a professora Cláudia, né? Porque daqui a pouco o Janes tem que voltar lá para o pulso. Oi, Cláudia. Boa tarde, bom, né, estar aqui, né? Primeiro horário coletivo do semestre. Nossa professora docente Talks. Ai, foi uma emoção, foi muito bom. Eu falei que eu sinto a emoção até a energia até hoje. Muito bom. A fala, né, do Janes no início passou um filme assim na minha cabeça, né? Porque eu iniciei na escola aos 18 anos trabalhando, tinha mimeógrafo. E, e a gente pensando, né, quando você trouxe Ausubel, né, o conhecimentos prévios do Ausubel, o que é? E ontem eu estava em UC exploratória com alunos de diversos cursos. E eu fiquei muito pensativa sobre isso, né? Educação ele é o espaço de afetos, né? Como diz lá o nosso Paulo Freire. E a gente precisa estar onde os nossos alunos estão, porque senão a gente vai ficar num descompasso. Eu não posso estar no mimeógrafo, meu aluno, né? Com discussões e aprendendo de formas tão inusitadas. E essa formação, eu entendo que a gente forma pessoas, né, que atuarão com excelência profissionalmente, mas nós desenvolvemos o ser humano. E esse desenvolvimento ele é integral. E não tem como fugir, né? Meus alunos, né? E ontem isso foi uma diversidade, assim, pensa a diversidade toda em uma única sala de aula de cursos, regiões, e uns alunos da área de TI, outros da área da psicologia, e eles dialogando entre si, trazendo, e eu aprendendo, né? E eu aprendendo. E com certeza tem alunos ali que, em termos tecnológicos, gente, eles estão, né? E a gente precisa seguir, né? Porque eu falo que o nosso lugar é estar onde os nossos lados estão, né? E eles estão, né, nesse universo, eles estão desenvolvendo. E eu falo que todo dia eu me dou mais uma corridinha para alcançá-los. E então eu acho que é um grande avanço e, né, um grande aprendizado. E era só compartilhar aí esse sentimento. Obrigada. Uma das perguntas de pesquisas mundiais, né, que são feitas, acho que da ONU, vou falar sem referência, porque agora a memória falhou, fico devendo academicamente, citação, referência, página, né? Mas dizia que 80% dos professores, e uma amostragem da pesquisa, manifestavam preocupação de serem substituídos pelos robôs, pela inteligência artificial, né? E veja como a nossa discussão e o que a gente está assumindo aqui é comum, né? E que a humanização é prioridade, como você muito bem colocou. O afeto não vai estar nunca numa máquina, não é? Vai estar sempre nas pessoas, na socialização, na interação. Então, é isso que a gente não pode esquecer. E talvez a gente encontre mais tempo para a ancestralidade e menos tempo que a gente perdeu nos mimeógrafos da vida, preparando materiais que foram um apoio importante para cada época, né? Obrigado. Professor Carlos.
Boa Que bom tarde a te rever todos. também. Boa tarde. Opa, tudo bem, Luciano? Boa tarde a todos. Eu sou o professor tímido do chat, né? E aí, né, professor Janes? Gostei muito das palavras do professor Janes e é muito bom saber que o grupo, né, em que eu faço parte já saiu na dianteira, né, na utilização de ferramentas. Isso é muito bacana, né? Eu dou aula na área da engenharia e eu ainda peguei o final da discussão se poderia usar calculadora ou não numa sala de aula, tá certo? Hoje eu imploro para os meus alunos utilizarem a calculadora, tá certo? E além de implorar, eu ainda tenho que ensinar a utilizar uma calculadora, né? E é muito bacana, né, saber que hoje as discussões aí para a utilização de novas tecnologias em sala de aula, né, possuem aí um tempo menor do que antigamente. Então, antigamente ficava-se num debate muito prolongado sobre a utilização ou não daquela nova tecnologia numa sala de aula. E hoje não. Rapidamente a IA ela foi surgindo aí aos poucos, mas ela é algo muito novo, né? E o próprio professor Janes já falou: não, nós já vamos integrá-la aqui, tá certo? Numa sala de aula. Isso é muito bom, muito gostoso de ouvir, né? Tá certo? Eu acho que faz parte aí de uma evolução do ensino, né? Aí agregar novas tecnologias à sala de aula, ok? Obrigado, pessoal. Bom te ouvir, Carlos. Obrigado, professor. O professor tímido, que não tem nada de tímido, é comunicador por natureza, né? Ainda bem, E, né? Já pensou? O né, professor então, tímido. não tem como. E acho que essa é a nova engenharia nossa, né? É explorar os novos horizontes das novas tecnologias. E não ter medo de buscar, cavocar, experimentar, provocar os estudantes, ver como eles reagem, né? Muitas vezes o estudante pode ser nosso aliado até nesse processo de aprendizagem nossa, né? Tem isso também. Então, ter essa disponibilidade, não ter timidez com as novas tecnologias. Muito bom. Obrigado. Professora Valquíria, boa tarde, tudo bem? Que bom te rever também. Olá, boa tarde, tudo bem, Lu? Gente, certa intimidade, Lu, é porque a gente já conhece de outras de outras jornadas, né, Lu? Mas assim, minha gente, eu estou bem emocionada de receber o professor Janes aqui no UFG, né? Então, eu quero registrar isso, porque graças a Ânima, né? Eu e minha família toda viemos para Recife, né? Viemos para Jabotão dos Guararapes, incorporar aqui com toda essa equipe da UNFG. Então, assim, o coração tá pulsando. Amanhã estou aí no campus em Piedade. Então, é uma alegria imensa, imensa, imensa. Mas em relação à IA, eu não posso deixar de explorar as experiências que nós vivemos na extensão, porque assim, né, o professor Janes falou sobre a extensão, sobre a trabalhabilidade, e, por exemplo, né, quero só narrar uma experiência, junto com os estudantes que são mega talentosos, nós agregamos no NAF, né, a IA, para atender os idosos, por exemplo. Então, assim, ultrapassa os muros da universidade, né? Eu acho que esse é nosso grande propósito, né, do nosso ecossistema, realmente ultrapassar os muros da universidade. Então, os nossos estudantes têm ali a possibilidade de agregarem no NAF a IA, né, trazendo humanização, unitalentos, oportunidades, trabalhabilidade, porque, por exemplo, né, o GovBR é uma IA. Então, como é que nós ajudamos, né, os idosos, gente, que tem muita, muita dificuldade com tecnologia, e os nossos jovens talentos alunos apoiando os idosos. Então, assim, se dizem que falta humanização na IA, eu não vejo, né? Então, assim, nós humanos mostramos isso, né, juntamente com as ferramentas tecnológicas, como que nós eliminamos, minha gente, um tanto de burocracia, né, da Receita Federal, por exemplo, que é meu métier de trabalho, né, mas que
eliminamos fila, burocracia, resolvemos. O idoso sai do campus com a vida dele resolvida e com a IA. Então, assim, é pulsar. Não ter medo e pensar que a IA é ferramenta, que a IA une talentos, que a IA une oportunidades conosco, professor e estudantes. Então, assim, eu só tenho boas experiências para compartilhar. É isso, minha gente. Beijos e ótimo HC para nós. Amanhã, então, um abraço, né, de Isso, hospitalidade amanhã. aqui, né? Amanhã Tá bom. estarei aí no campo. Eu saio de Santa Catarina em 3 graus de temperatura, chego aqui a 29 graus. Chego meia-noite e meia. Aí me avisaram que o sol nasce às 5 aqui. E já Isso, faria gente. 27 graus. Aí eu pensei, até vou aproveitar e tomar um banho de praia, né? Mas aí descobri que só tem tubarão nessa praia. Não dá, não, né? Aí tem muito Melhor tubarão, Jones, cuidado. Melhor não. Mas super obrigado. Só queria isso aí. Tamo junto. Mais 2 perguntinhas aí né, já vamos dar a palavra Isso. para os 2 professores, aí a gente fecha para você dar continuidade. Perfeito. Perfeito. Olha quem está Khalil. aqui. Khalil. Nosso professor premiado, hein, Janes? Então, Premiado no docente, no docente inspiração, categoria empreendedor. Tá fechado. Não, vocês estão ouvindo o Khalil? Eu não tô. Não, Ainda tá não. liberado, Sem tá? Mas áudio. não tá Khalil, Khalil, sem tá áudio. sem áudio. O microfone está liberado, professor, mas tem que abrir aí. Acho que é algum dele ali. Tira o fone. Não. Mas o ícone sumiu de Você bloqueado. não. Khalil, você vai levar um puxão de orelha. Você entrou não logado no Teams. Você tem que entrar com a Sem sua conta autenticação. e Life. É isso. Quer entrar e quer sair e entrar de novo? A gente vai falando aqui e boa. Aí você volta e finaliza. Professora Márcia. Oi, tudo bem, Lu? Tudo bom, professora? E você? Tudo ótimo. Outro dia abracei a Lu, aí abracei o Janes também. Valquíria, aproveita, né, para abraçar que eu fiz isso. Aliás, o Janes foi quem me contratou, né, Janes? Ainda como tutora, antes de ser professora, né? Me deu a grande verdade. Lindo ver oportunidade, essa né? história aqui. Lindo. Muito Verdade. orgulhoso de ver essa história. Obrigada. Eu queria compartilhar, né, gente, que eu tenho usado bastante a IA, aproveito até para convidar, vamos ter uma formação, estamos, né, em formação do Estratégia, e os alunos amaram, gente, que eu crio podcast depois da aula. Né? Então, eu pego meu PDF de aula, jogo no Estratégia, às vezes eu jogo eu conversando com Simone de Beauvoir, eu conversando com Paul Sartre, né? Eu conversando lá com autores, né, que eles vão ver nas unidades curriculares, e aí eles têm amado, né, porque o podcast eles usam para ir ouvindo no caminho, para reforçar o conhecimento, então eu tenho usado bastante a IA, principalmente ali para criar podcast a partir das aulas, então muito legal, queria compartilhar isso aí. É isso. Fenomenal, professora. É isso aí. Tem que começar, tem que esgravatar. É isso. Né, e trocar ideia com os colegas. Você está vendo o nome da Márcia aqui, Cristina dos Reis. Marcinha, como é que você faz isso? Me ensina. A gente, tá com uma professor é parceiro. formação aí, Então, é isso, ó, a gente está aí, né, com uma Boa. formação do Estratégia, do time da VPA, né? Então vejam aí, Boa. participem, gente, a gente traz as experiências dos Vem. professores, né? Então é isso. É isso aí. Lindo. Valeu, Marcinha. Obrigada, Janice, obrigada, Lu. Eu que agradeço, sempre é bom demais te ver. E aí agora vamos falar aqui com a professora Débora. Professora Débora, boa tarde. Tudo bem com você? Boa tarde, estão me escutando? Não, obrigada. Tudo certo. Queria também agradecer, né, essa participação, é muito
bom a gente saber que a gente pertence a um grupo que acompanha, né, toda a evolução, toda a tecnologia. Eu acho que tudo que vocês trouxeram, que os colegas também trouxeram aqui em relação ao uso da tecnologia, ela é muito interessante e ela é muito útil, né? A gente sabe que a gente não consegue viver mais, né, sem, com essa separação, né? A gente tem que trabalhar junto. E aí eu queria fazer um pouco diferente. Eu queria propor algo que eu acho que seria interessante, né, da gente usar a IA. Eu sou engenheira também, que nem o professor Carlos, né? Eu trabalho também na área das engenharias. Fiz um doutorado na parte de educação, né? E aí eu me aprofundei um pouco nessa parte. Hoje estou até cursando psicologia também, para poder ter um domínio maior dessa parte da neurociência e tudo mais. Algo que me chama bastante atenção. E aí eu queria ver a possibilidade, talvez, a gente usar a IA até para falar um pouco com o que eu estudei, que eu percebo que quem é da engenharia sabe como os alunos vêm deficitários, né, da matemática básica, né? E a gente sabe que existem os planejamentos, que tem os nivelamentos, mas mesmo assim a gente sabe que é difícil, né, a gente conseguir sanar um problema que não é nosso, é um problema, quer dizer, de uma certa forma, de todos nós, mas que não fomos nós que ocasionamos, né? Mas eu queria ver a possibilidade de a gente fazer um projeto, talvez de usar a própria IA para ajudar os professores nesse nivelamento durante o curso, como se a IA pudesse ter um projeto de não só algo inicial para nivelar uma coisa momentânea, mas usá-la como uma ferramenta que possa dar subsídios para que o professor em sala de aula saiba como agir com aquele aluno. Eu acho que isso também traria um outro ponto importante, que seria a evasão, né? Evitar a evasão. Né? Porque a gente sabe que muitos alunos acabam não conseguindo, não se estimulam suficientemente para ficar, né? Ah, não sei, não consigo, e talvez isso fosse uma ferramenta que pudesse nos ajudar. Então, até me colocaria à disposição, né, se caso, né, pensarem em alguma coisa nesse sentido, acho que é algo que eu já venho até pensando né, como implantar isso. Fica só uma sugestão, né? Algo que eu acho que seria interessante, não só o uso da IA em aula, mas também no uso da IA como uma ferramenta de apoio para o professor e aluno, né, em relação à sua caminhada acadêmica, né? Então, fica aí uma possibilidade aí, se for o caso, se interessar. Era isso que eu queria passar. Tem o Hackathon, né? Vocês deveriam se Sim, inscrever, vocês estão me inspirando bastante aqui. Veja ali uma equipe, vocês poderiam levar e fazer essa solução para a gente já lá no evento do Hackathon, né? Da Sintética. Depois Vou a colocar o Luciana link coloca o aqui. link na mensagem para Isso. quem não entendeu do que eu estou falando, de repente, né? Ainda não chegou. Legal, Débora, super obrigado, é isso aí. Tem ok. timidez, vamos explorar novos horizontes. E o nivelamento pode ser mais dinâmico e hiperpersonalizado e não tão genérico e massificado. Boa mensagem. Inclusive, foi por Gente, causa do Hackathon mesmo que eu comecei a trabalhar isso, então eu vou colocar lá mesmo, tá bom? É isso aí, manda bala, vou acompanhar. Torcendo por eu você. vou fazer as vezes aqui do mediador, tá? Nós temos mais uma mão levantada, parece que o professor Khalil não conseguiu voltar, e a gente encerra a participação com a professora Maria Vitória, tá? Professora, por favor. Boa tarde, Só... professor Jan. Oi, Boa tarde, tudo professor bom? Janes, professora Luciana, professor Homero, todos os colegas, um ótimo semestre para todos nós. A fala do professor Janes é muito inspiradora e, além de inspiradora, me traz para a realidade. Eu sou professora do curso de Direito da São Judas e hoje é impossível se pensar em empregabilidade no direito, seja no setor público ou no setor privado, sem que esses profissionais consigam entender que a inteligência artificial não é só para responder, que a inteligência artificial é uma ferramenta de reflexão. A gente, na São Judas, tem discutido isso muito com os alunos, nos projetos de extensão, na própria atividade A3. É muito interessante, uma professora falou, eu não consegui pegar o nome, que eu estou com o óculos errado hoje,
e ela pegou e estava falando do Estratígia. O Estratígia é maravilhoso. Os meus alunos, eu tenho aplicado bastante, os meus alunos adoram, e eu tenho percebido, inclusive, que eles ficaram mais falantes depois do Estratígia. Porque o Estratígia, a gente começa. Ah, não, professora, não coloca o nome da gente, coloca no anônimo. Na segunda ou terceira vez, eles já querem obrigatoriamente declarar suas posições. E eu tenho verificado, inclusive, que tem melhorado muito a compreensão de texto e a formulação de hipóteses que a estratégia permite. Mas eu não quero roubar muito tempo. Mas eu adoro inteligência artificial e adoro trabalhar num lugar que nos coloca esse tipo de possibilidade. Adorei ouvir sua experiência também, Maria Vitória. É isso aí. Nem tudo é notícia distópica. Tem coisas boas acontecendo e resultados boas consequências, né? Consequências boas desse processo novo. Porque, de fato, eles não estavam mais lendo de toda forma. Pede para eles pegar um livro na mão de 400 páginas. Aham, vai ser duro para eles, né? O hábito de leitura, inclusive, diminuiu a velocidade, né? De 280 palavras minuto para 190. A capacidade de interpretação foi suprimida. E você está trazendo experiências que, olha, vale pesquisa, hein? Vale pesquisa sobre isso até. É uma boa tese para investigar. Maria Vitória, você é inspiradora. Vai em frente. Adorei. Lu, E é é isso, contigo dos Janes. estúdios de São Paulo, direto de Exatamente. Guararapes. Jane, super obrigada pela tua participação, por estar aqui conosco. Foi muito inspirador, né, te ouvir. Sempre é uma alegria, a gente aprende demais e trazer de forma tão conectada aqui com o horário coletivo a nossa identidade pedagógica, as 7 teses. Então, muito obrigada mais uma vez, toda a minha admiração por você, e aqui acho que todos os professores sentem o mesmo. Muito, muito obrigada. E agora, Janes, eu vou trazer uma mega pergunta aqui para todo mundo e vou chamar o Rafael Davini. Eu quero saber se está todo mundo preparado para co-criar. Se está todo Jus, mundo vamos. preparado, é isso aí. Para ser professor facilitador, porque olha só, esse semestre o horário coletivo está simplesmente incrível. Incrível, não é, Homero? Demais, no horário coletivo, gente, a gente sempre escuta vocês, tá? Quando vocês colocam lá na lista de presença as observações, os comentários, a gente lê. E vocês pediram, né, que a gente tivesse mais momentos assim de desenvolvimento docente e outras coisas atualizadas na prática docente. E o horário coletivo nesse semestre foi desenhado com muito carinho, atendendo essa demanda que vocês trouxeram para nós. E como o Janes falou, né, uma das nossas 7 teses é a taxonomia da neurociência da aprendizagem, e a gente sabe que a aprendizagem passa pela experiência, passa por essa memória, né, afetiva da nossa prática, e ela também precisa passar por esse ciclo para que a gente consiga internalizar o que se está aprendendo. E para isso a gente convidou, vai participar aqui conosco dos próximos encontros. Aí eu queria colocar aqui também junto com a gente, Homero, o Rafael Davini, que, gente, é uma pessoa simplesmente incrível. E antes de tudo, ele é como nós, ele é professor. Então, aqui de professor para professor, queria trazer aqui o Rafael Davini para contar um pouquinho quem ele é, né? O que ele tem aprendido e construído nessa triangulação ser docente, cocriação e facilitação da aprendizagem. O que muda, né, nesse fazer docente quando a gente consegue trazer essa combinação que torna ainda mais poderosa a docência. Então, Rafa, fala um pouquinho, se apresenta, conta para todo mundo aqui como vai ser os nossos próximos encontros. Olá, muito bem-vindo. Obrigado, Luciana, Homero, todas as colegas que participaram
nos últimos dias das conversas que nós tivemos, né, para cocriar esse momento aqui. Eu também considero que ele foi cocriado, a gente conversou muito, né, com o time da Lu, Homero, enfim, e Leia, acho Cláudia, que... Elaine, Arioli, olha, tem gente. Obrigado, Lu. Aroli, desculpa, tem muita gente aqui envolvida. É um trabalho mesmo de cocriação que nasceu dessa escuta. E olha, uma das coisas que o Rafa, e aí desculpa, Rafa, eu sei que eu já atravessei aqui, não estou na cocriação certinho, porque cocriar é escutar, mas eu queria só trazer aqui bem rapidinho o que você falou e me marcou muito. Para a gente cocriar, a gente tem que ter essa escuta ativa no que nos é dito, né? E eu queria trazer aqui para todos os professores que estão conosco, como o Homero bem ressaltou, que foi um pedido de vocês e por isso esse tema está aqui consolidado no nosso horário coletivo. Mas vou até fechar aqui o microfone, porque a gente fala... Fica à vontade. Sei que a gente que é professor, a gente gosta de se comunicar e isso é natural, né? Isso é natural. Então, a gente acolhe e sempre aprende alguma coisa quando os colegas falam, tá? Então, fiquem em paz aí. Bom, a gente cocriou, né, esses passos que a gente vai dar a partir de hoje. Eu vou fazer uma proposta aqui, o Lu, Homero, para a gente já entrar de sola numa prática, tá? Porque a gente falou bastante até agora e escutei atentamente todos os colegas, todas as colegas que trouxeram, né, aquilo que gostariam de compartilhar. Então, o professor Janes fez essa super apresentação, que eu sou grato, aprendi bastante também com ela. Fiquei feliz com aquele último slide, que é um caminho, né, que é a cocriação. Então, assim, me sinto muito feliz e assim, muito grato pelo pessoal da VPA, de uma maneira geral, ter acolhido tão humanamente bem esse tema da cocriação. Então, eu queria começar cocriando, queria começar com a mão na massa, e aí depois eu vou contar um pouquinho da minha história. Vocês topam? Só que aí, o que eu gostaria de pedir para vocês? A todos que forem possível, né, de fazer isso, que a gente pudesse abrir as câmeras, né? Porque esse segundo semestre, como a Lu disse, ele vem com essa proposta, mas ela é uma proposta diferenciada. A gente não consegue trabalhar com a câmera fechada. E eu sei porque eu sou professor, e eu dei aula na pandemia, e foi ali que eu vou contar um pouquinho da minha história, foi ali que eu comecei a usar muita facilitação com os meus alunos na PUC de Campinas, porque eu ficava muito frustrado quando eu entrava para a aula e os alunos ficavam com a câmera fechada. Eu me sentia ignorado, eu não me sentia acolhido, eu não me sentia escutado. Mas, por outro lado, eu entendia o momento. Era um momento de desafios, de muita tristeza, de muito estresse, de muita ansiedade, né? E a gente aprendeu com isso. Mas a gente que é professor, e vocês são, eu tenho certeza que vocês fatalmente sentem a mesma coisa quando vocês estão dando uma aula e os alunos estão com a câmera fechada. É muito ruim. A gente se entristece, a gente acha que aquilo que a gente está compartilhando não tem peso, que aquilo não é importante, que ninguém está usando, que ninguém quer saber, que a gente investiu tempo e não estamos sendo reconhecidos, que as nossas aulas são chatas, que o nosso conteúdo já não agrada mais, que a gente está perdendo o traquejo de dar aula. Eu tenho certeza que tudo isso passa na nossa cabeça, porque somos humanos, né? E questionamos sempre quando as pessoas elas tentam, de alguma maneira, mesmo sem querer, partir para cima ali do nosso ego, né? Então, vou pedir, mais uma vez, né, que vocês possam abrir as câmeras. Até porque, já compartilho que a gente vai fazer atividades em grupos ao longo de todos os encontros, de todo o semestre. Então, acho que
esses encontros, eles vêm brindar assim, esse momento como uma oportunidade da gente, além de aprender, como eu sei que acontece aqui, todas as vezes que vocês se encontram, mas de aprender fazendo, né? E pegar esse aprender fazendo e já imediatamente levar para a sala de aula e já testar com os seus alunos, né? O professor Janes comentou na fala dele, vamos experimentar mais, vamos ousar mais, vamos testar mais, né? Vamos tentar entender melhor como que a gente pode mudar a forma que a gente desenha as nossas aulas com base em tantas coisas legais que o grupo proporciona para vocês, com base naquilo que vocês são, né? Ou seja, as experiências que vocês trazem, como vocês se construíram como professores, os conhecimentos que vocês trazem, e que é muito singular. E no final do dia, é isso que vai pesar, junto com um pouquinho de habilidades, processos e ferramentas da facilitação. A facilitação a gente pode usar com IA, sem IA. O fato é que a gente coloca o pensamento para circular. Essa é a grande verdade, né? Então, independe da área do curso, independe do tempo de experiência do professor, independe do ano que o aluno está dentro do curso superior, enfim, ela é única por conta disso. Bom, feito aqui o meu apelo, vou fazer o seguinte, vou compartilhar um link com vocês de uma ferramenta que acredito que algumas e alguns de vocês já conheçam, tá? Que se chama Miro, tá? Então, o Miro é uma ferramenta de cocriação muito bacana quando a gente quer, por exemplo, trabalhar com os alunos, seja na sala de aula ali em tempo real, ou seja no online, como a gente está fazendo aqui, tá? Então, esse link, o que vocês vão fazer? Acessar, tá ali no chat, vocês vão acessar esse link e vocês vão cair dentro de um quadro branco infinito. E à medida que vocês forem entrando nesse quadro branco infinito, eu já vou identificando, porque vão aparecer para mim ali vários avatarezinhos, e eu vou trazendo vocês para onde eu quero, para vocês não se perderem. Então, entrem e deixem o mouse de vocês ali paradinho, tá bom? Que imediatamente eu vou trazer vocês para próximas e próximos a mim, e aí vocês já vão cair no lugar que eu estou querendo. Eu já compartilhei o link, aqui às vezes dá uma travada, a Terezinha está falando. Olha só, quem não souber, quem nunca viu o Miro, não se preocupem, tá, pessoal? Porque vocês vão... Esse quadro branco vai ficar aberto e vocês vão poder entrar depois que terminar esses momentos ao longo do semestre todo. E aí vocês podem até treinar e podem até começar a utilizar o Miro ali no dia a dia. Só que eu ainda não vejo ninguém conectado. Então, vou até pedir para o Homero fazer um teste e entrar para ver se a gente está com algum problema no link. Eu acho que não. O link está aí no chat do Teams, tá? Então, é só clicar no link. Eu vou até testar aqui, vou clicar para ver para onde ele me leva. Opa, peraí, que me mandaram uma mensagem aqui. Ah, tá bom. Peraí, vamos tentar... Deixa eu ver se eu tenho que mudar alguma configuração aqui. Só um pouquinho. Oi, Rafa, professor Lawande. Eu entrei no link, mas é necessário primeiro uma confirmação do e-mail, por isso que eu acho que está demorando. Podem entrar agora. Está liberado. Tá. Nem precisa. Está liberado. É só entrar. Vamos testar agora. Pronto, já entraram aqui. Pessoal em massa entrando. Vou trazer vocês todos próximos a mim aqui. Muito legal. Bacana. Vou esperar mais alguns segundos. Olha, já temos 35 pessoas, 40, 50. Maravilhoso. Isso vai ao 60. Minha felicidade só aumenta. Obrigado por vocês toparem o desafio. Eu estou muito feliz. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. O pessoal da VPA preparou isso com muito carinho para vocês, muito acolhimento. Então, eu sou uma testemunha aqui porque participei. Agradeço ao Homero, a Lu e todas as colegas, Leia,
e que participaram. 115 pessoas, muito bem. Olha só, eu vou começando aqui enquanto vocês vão entrando, tá? Eu trouxe vocês todos, a minha aqui. Eu tenho um jeitinho de fazer isso aqui na ferramenta. Vocês estão vendo, provavelmente, aí um retângulo cor amarelado laranja, tá? E a pergunta que eu estou fazendo aqui é a seguinte, olha só, é um mapa de afinidades. Eu quero entender, para a gente quebrar o gelo aqui da nossa conversa, quais afinidades vocês têm. E aí, o que eu fiz aqui? Eu criei esse retângulo, né? Essa forma geométrica, e eu tenho 4 quadrantes aqui. Eu tenho o quadrante transformar. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para ficar mais fácil para vocês. Eu acho que isso pode ajudar, mas se vocês estiverem no Miro, vocês vão ali observar a partir do próprio Miro, tá? Então, não necessariamente eu tenho que compartilhar a tela, mas enfim. Vocês têm 4 quadrantes. Transformar, depois vocês têm o quadrante de conectar e aprender. Logo abaixo, caminho profissional e compartilhar. O que eu quero pedir para vocês? Do lado tem uns post-its coloridos. Vocês vão arrastar um post-it ali e vão trazer para mim, escolhendo um dos 4 territórios, completando a frase. Continuo sendo um professor, porque... E aí, aqui do lado, tem alguns exemplos. Então, quero gerar impacto para o desenvolvimento de outras pessoas. Isso abrange impacto, mudança, desenvolvimento, contribuição, futuro, oportunidades, transformação. Tá? Então, vamos supor que eu escolhesse o transformar. A minha frase poderia ser: continuo sendo um professor, por quê? Porque busco desenvolver as competências dos meus alunos diariamente com as minhas aulas. Escolhi o transformar. Vocês vão escolher apenas um só. Ou transformar, ou conectar e aprender, ou caminho profissional, ou compartilhar, tá? Como a gente trabalha muito pautado por tempo, eu vou dar aqui 5 minutinhos, eu liguei o cronômetro do Miro já, para vocês fazerem isso. Para quem está com dúvida com os post-its, eu sei que fica uma baguncinha aí, tá tudo bem. Arrasta um post-itzinho, coloca o mouse em cima, dá um duplo clique. Ele vai editar, e aí é um Word. Você digita o que você quer dentro e depois você clica fora. Cuidado para vocês apenas não apagarem o que o colega está fazendo. Então, preencher o seu post-it, solta o mouse ou o trackpad. Não fica movimentando pelo Miro ainda, tá? Eu vou trazer mais alguns exemplos aqui, ó. Conectar e aprender. Então, como é que a gente poderia fazer o conectar e aprender? Ó, continuo sendo professor, por quê? Porque gosto de criar momentos de trocas com os meus alunos. Trocas, né? Conexão. Um outro exemplo aqui, falando um pouquinho mais do caminho profissional, tá? Continuo sendo professor, por quê? Porque sinto que isso me gera uma estabilidade profissional. Pode ser, né? Complemento o meu trabalho aí do dia a dia com a docência. Não tem problema nenhum que vocês coloquem dessa maneira, tá bom? Então é importante. E do outro lado, o compartilhar. Continuo sendo professor por quê? Porque gosto de criar momentos que possam aumentar o repertório dos alunos, tá bom? Então vamos ver aqui. 3 minutos e 15. Não se preocupem com a desorganização do board. Depois a gente vai olhar tudo isso e vai colocar no lugar, tá bom? O importante é vocês conseguirem aí preencher da maneira melhor possível. Então, transformar, conectar e aprender. Deixa eu puxar um conectar e aprender. Clicou no lugar errado? Clica fora, tá? Clicou no lugar errado, tá com dúvida? Clica fora. Clica fora do lugar que você clicou, porque aí ele deseleciona, tá bom? Muito bom.
Clicou grandão, post-it, se quiser diminuir, clica nele e aí arrasta para dentro, ele diminui o tamanho. Dois minutos e 16, faltando. 124 pessoas participando. Vocês estão se virando bem, é um Miro caótico, né? Nunca tantas pessoas assim acessaram o Miro que eu tenha criado, então está sendo uma primeira experiência bem interessante, e isso faz parte da facilitação. O que o facilitador faz com tudo isso depois? Acreditem, ele organiza, ele sistematiza. Então nada é perdido. Por mais que possa parecer algo caótico, estranho, desorganizado, a gente organiza tudo isso depois que a gente termina o trabalho e gera dados e informações com isso para seguir, tá? Então, o trabalho de um facilitador, ele é dividido em 3 fases minimamente. Uma fase de preparo, que dá bastante trabalho, uma fase de facilitação, como a gente está fazendo agora com vocês, e uma fase de sistematização, onde a gente vai entender aquilo que emergiu da cocriação, né? Porque a cocriação ela tem esse objetivo de fazer com que pessoas diferentes possam trazer todas as suas diferenças para a mesa em busca de uma deliberação comum e satisfatória a todos, né? E mais do que isso, deliberação essa que possa gerar aprendizado para todo mundo, tá? Então, esse caos todo, essa divergência toda é natural na vida de um facilitador. Eu tenho que confessar, falei isso para o Homero e para os outros colegas, que esse tamanho de caos, para mim, ele é inédito, porque eu nunca facilitei tantas pessoas assim ao mesmo tempo. Mas eu estou feliz porque eu estou vendo que aqui vai ter bastante trabalho. Então, isso também me deixa muito satisfeito, tá bom? A gente vai ler um a um e vai organizar tudo isso. E vocês vão ter uma historinha aqui, uma jornadinha, que vai ficar bem legal no final do semestre. Então, o que eu quero pedir para vocês, como um companheiro de profissão? Me ajudem a co-criar essa história. Por quê? Porque vocês são fundamentais nessa história. Eu não vou conseguir fazer sozinho. Eu não vou ter a competência suficiente para chegar onde eu quero. E eu criei uma super expectativa na minha cabeça enquanto fim. E esse fim depende do processo que precisa de vocês totalmente envolvidas e envolvidos. Muito bem. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fechar esse board. Deixa eu ver aqui como é que a gente faz. Vamos lá. Muito bem. Fechou. E vou voltar aqui para a minha tela. Queria que vocês colocassem no chat como é que foi a experiência lá de compartilhar no Miro. Queria ler um pouquinho aqui das experiências de vocês rapidamente no chat. Poucas palavras, tá? Ou com emojis, está tudo bem também. Só para a gente ter aqui um feedback. O feedback na facilitação é muito importante. Olha lá, foi bem tranquilo, bacana, isso me deixa feliz, né? E também me deixa seguro. Achei super interessante, minha segurança aumentando, tranquilo, coraçãozinho de amei, olha aí. Não foi uma jornada ruim, super legal, joia, foi bom. Vamos lá, pessoal, me ajudem aqui a me tranquilizar diante desse desafio inédito de ter tantas pessoas co-criando no Miro. Isso me remonta à nuvem de palavras, isso mesmo, Claudiane, tudo certo. Palminhas, achei poluído, os quadros ficaram confusos. Você tem razão, é verdade, eu já imaginava isso. Mas a gente resolveu arriscar, tá bom? Na certeza de que a gente vai sistematizar tudo isso e vai dar uma devolutiva para vocês, e vocês vão ver que tudo faz sentido e fica muito bacana, tá bom? Foi top demais, não achei fácil com tantas pessoas. Eu também, Janaína, eu tive a mesma percepção, mas deu bom. A nuvem pode ser mais funcional. Sim, você tem razão. A gente poderia ter usado um Mentimeter e uma nuvem de palavras, como a gente vai usar já já, se der tempo, se não no próximo encontro. Também achei um pouco confuso. Muito bem. Foi bem legal ver todos aqueles cursores malucos. Eu também adorei isso. Eu nunca tinha visto tanto cursor na tela. Freneticamente foi divertido, me senti estimulado a brincar. Eu senti a mesma coisa. O Miro é pago? O Miro é pago. R$ 45 por mês, você tem uma licençazinha lá
que você pode criar quantos boards você quiser, colocar quantas pessoas você quiser para cocriar e se divertir à vontade. Eu acho uma ferramenta fundamental para o professor de hoje. Inclusive, quando eu dou aula, eu uso o Miro na sala de aula, tá? Porque no Miro você faz absolutamente tudo, inclusive apresenta os seus slides em PPT. Então, ele é uma super ferramenta. É um pouco confuso, eu concordo, também achei um pouco confuso. Mas o meu balanço, enquanto facilitador, ele foi positivo, tá? Por quê? Porque, para mim, essa foi uma experiência inédita e a gente teve que se virar nos 30. Tem um amigo que fala assim, o perfeito é inimigo do feito. A gente precisa fazer. O trabalho maior vai ficar para mim agora, porque eu vou ter que sistematizar tudo isso. Os alunos iriam apagar o comentário do colega. Dá para trancar, tá bom? Depois eu ensino vocês a fazerem isso. Lembra o antigo João Board? É isso mesmo. Gostei muito da ferramenta. Muito bom, Elaine. Fico feliz. Olha, acho que a gente teve bons feedbacks. Isso me anima, tá? Fiquei muito feliz e agradeço muito, né, a todas as pessoas que compartilharam e participaram desse quebra-gelo. Vocês sentiram como a gente mudou o mood do grupo? Vocês conseguiram perceber como que as pessoas, em poucos minutos, elas se transformaram? Trazendo N coisas. Coisas que elas gostaram, coisas que elas não gostaram, interagindo, né? Podendo compartilhar, cocriar a sua opinião. Olha como isso para mim foi rico. Olha quantas coisas bacanas eu consegui tirar de vocês em poucos minutos, tendo quase 300 pessoas conectadas e quase 120 fazendo uma atividade, né? Então, acho que dá para sentir um pouquinho como que a gente consegue movimentar uma aula, né? Como que a gente consegue transformar uma aula com coisas pequenas, né? E conseguir inserir dentro disso o que a gente quer que o aluno faça com aquele conteúdo que nos cabe compartilhar. Tá? Então, fiquei muito feliz. Ó, o pessoal dando ótimos feedbacks aqui. A versão gratuita já dá para brincar bastante. Você consegue criar 3 boards na versão gratuita. Se você for apagando todos, você não precisa nem pagar, tá bom? Mas eu acho que, assim, honestamente falando, vale muito a pena pagar. Tá? O plano anual tem 20% de desconto. Eu não trabalho para Miro, tá bom? Apesar de amar o Miro, eu não trabalho para eles, não vou ganhar comissão de assinatura, mas eu gosto muito, tá? Faz muitos anos que eu uso o Miro, ele me tirou de muitas enrascadas. Olha lá, nas aulas de direito seria muito usual, também acho. Estou super de acordo, Vinícius. Muito legal. Bom, pessoal, fizemos um quebra-gelo e acho que conseguimos quebrar o gelo. Né? As pessoas aqui participaram lá, participaram aqui no chat. Eu acho que a missão foi cumprida. Isso é um approach que vocês podem usar todo início de aula com a turma de vocês. Tá? Eu super recomendo vocês fazerem isso com os alunos. Por quê, pessoal? Porque isso nivela as nossas vulnerabilidades. Tá? A gente consegue uma conexão mais forte com o aluno. Eu sinto que o aluno ele ainda tem um mindset de uma educação mais antiga e que eu não estou aqui, por exemplo, criticando, ao contrário, né? Eu acho que ela foi e continua sendo muito importante até para criar as bases para a educação moderna, né? Mas o que eu sinto? Que o aluno ele vem muito armado para as aulas. Ele já vem naquela situação onde ele sabe que dentro da sala de aula vai haver um mestre, que esse mestre detém o poder em vários sentidos, o do conhecimento, o da palavra e o da atribuição de uma avaliação, né? E ele vai como um ouvinte. E ele se posicionando como um ouvinte, muitas vezes ele deixa de participar. Ele não consegue se conectar com a participação. Daqui a pouco vamos precisar de bolsa aplicativo. Pedir mais, é verdade. Agora sim, procurem aquele que te possa trazer a maior quantidade de características para você usar na sala de aula e que te deixe colocar a maior quantidade ali de outros aplicativos dentro. O Miro é um desses, tá? E eu acho que pelo fato dele proporcionar cocriação, ele acaba sendo sim uma ferramenta indispensável, tá bom? Lembra lá que o professor Janes trouxe 7 teses, um caminho. Qual? A cocriação, tá bom? Então, por isso que eu estou aqui insistindo nisso. Bom, olha só. Eu vou aqui compartilhar uma telinha e vou me apresentar nesse momento, tá bom? O meu nome é Rafael Davini. Vocês podem me chamar de Rafa Davini. Aliás, eu até gosto que me chame
assim. Não precisa necessariamente trazer o sobrenome, mas o Rafa eu gosto muito. Me sinto acolhido, me sinto cuidado, me sinto importante e me sinto íntimo num bom sentido, conectado a vocês. Então, fiquem à vontade para me chamar dessa maneira. Bom, eu sou facilitador de grupos, consultor e professor, tá? Hoje eu me considero um professor facilitador. Além disso, eu sou psicanalista clínico, já há algum tempo atendo alguns pacientes. Eu facilito grupos há mais de 10 anos, eu vou contar como isso começou e como eu vim parar aqui. E há mais de 20 anos eu atuo no ensino superior. Eu comecei muito cedo, no ano de 2003, eu havia acabado de terminar o meu mestrado, eu tinha 20 e poucos anos. Eu sou formado em fisioterapia, eu tenho um mestrado em fisiologia humana pela Unicamp e depois eu fiz outros cursos, incluindo cursos na área de gestão, porque eu fui parar dentro de empresas como um gerente de desenvolvimento de negócios e marketing, eu fui trabalhar com business e foi lá que eu conheci a facilitação de grupos nesse ambiente corporativo, mais especificamente uma empresa alemã que eu trabalhei em um planejamento estratégico de 3 áreas que eu atuava na Alemanha. Tá? E ali eu um dia pensei que eu seria um facilitador de grupos e hoje eu estou aqui. Me sinto feliz, me vejo muito nas palavras do professor Janes, eu uso as minhas habilidades hoje para fazer praticamente tudo que eu quero fazer dentro do meu trabalho ou dentro dos trabalhos de uma maneira geral. Eu praticamente só não faço canal e só não faço também cirurgia cardíaca, porque aí não dá. Mas todo o resto que eu posso usar as minhas habilidades, que tem a ver com humanização, com pensamento crítico, com estratégia, com criatividade, com processos, com decisões, eu consigo ajudar. Tá? Eu sou autor do livro Despertar do Professor Facilitador, ele é novo, saiu esse ano, e eu sou fundador do Najinga Labs, que é uma empresa que desenha e executa laboratórios com diferentes objetivos. A gente foi parar dentro da Ânima por um trabalho junto com a VPA, especificamente dentro da AMO, da Universidade AMB Morumbi, e esse trabalho foi muito bacana. Tivemos a oportunidade de co-criar o Nós VPA com os colegas da VPA e agora nos deram essa super oportunidade que a gente está muito feliz de co-criar o HC junto com vocês, tá? Então, eu não vou fazer nada sozinho, não tenho conhecimento, competência e condições de fazer isso. Mas com vocês eu me sinto capaz de fazer tudo. Fala, Homero. O seu vídeo tá travado. Tá travado naquela imagem assim legal de fazer uma figurinha, sabe? Fecha a câmera e abre de novo. Isso aí já destravou. Tá, pode ser porque eu compartilhei a tela. Você veja, tá? Isso. Já tá destravado, tá ótimo. Tá, eu vou compartilhar de novo, aí você me diz se travou, tá bom? Ok. E aí? Agora tá tudo bem. Tô vendo a tela e você. Tá bom, muito legal. Bom, pessoal, o novo emerge quando facilitamos as condições para que diferentes perspectivas criem juntas. Isso é o que eu acredito, né? Então, o que eu acredito que seja uma aula inovadora? Eu não acredito, eu vou trazer o que eu não acredito ser uma aula inovadora. Eu não acredito que uma aula inovadora seja uma aula lotada de tecnologias e aplicativos e plataformas. Eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito que uma aula inovadora seja uma aula onde você leva post-its e canetinhas para dentro da sala de aula. Eu também não acredito nisso. Mas eu acredito que uma aula inovadora, essa é a aula que você facilita as condições para que os alunos, os diferentes alunos, independente se eles têm melhores notas ou piores notas, tragam a sua singularidade para o processo de cocriação e entreguem os resultados disso dentro de um processo que tem uma intencionalidade. Isso é uma aula inovadora. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho certeza que à medida que vocês forem levando a facilitação de grupos e a cocriação para dentro da sala de aula, vocês vão ter aulas cada vez mais inovadoras, tá? E eu me comprometo a vocês virem me dizer isso ao longo do desenvolvimento de vocês enquanto professor facilitador, tá? Aqui são algumas marcas que eu já atuei como consultor e como professor e consultor também. Então, eu já estive, já
já tive a oportunidade de estar dentro das maiores empresas nacionais e empresas também multinacionais, fazendo trabalhos, todos eles cocriando, todos eles. Eu não trabalho de outra maneira senão com a facilitação de grupos, tá? Inclusive dentro da sala de aula, hoje, quando eu vou montar uma aula, eu sempre carrego a facilitação de grupo comigo. Eu não dou mais aulas predominantemente expositivas, predominantemente na qual eu tenho que falar o tempo todo. Aí vocês vão me dizer assim, não, mas é claro, trabalhar em grupo é muito mais fácil. Ao contrário, trabalhar em grupo é muito mais difícil. O trabalhar em grupo é muito mais fácil se você divide a turma em grupo, se você passa uma atividade, larga o pessoal trabalhando na biblioteca e fica de boa ali na sala de aula esperando todo mundo voltar com aquilo que você pediu pronto, e muitas vezes a gente não sabe nem como que o aluno conseguiu aquela informação. O trabalhar em grupo é muito mais complexo, porque eu tenho que entender da leitura de dinâmicas de grupos, eu tenho que entender de ferramentas de facilitação de grupos, eu tenho que entender minimamente de pessoas e a reação dessas pessoas ali dentro do grupo influenciando a sua dinâmica, e eu preciso conseguir também respeitar e equilibrar a singularidade das pessoas dentro dos grupos para evitar, por exemplo, conflitos, tá? Então, trabalhar em grupo é muito mais desafiador, mas é muito mais legal. Sem dizer que quando a gente trabalha em grupo, o que a gente faz? A gente consegue tirar o protagonismo do professor e colocar o aluno e o conhecimento no centro da jornada de ensino-aprendizagem. Ah, mas aí o professor perde a utilidade. Não, o professor ganha muito mais utilidade. Por quê? Porque hoje a transmissão do conhecimento, por exemplo, ela pode ser feita, inclusive, por uma inteligência artificial. Né? Se a gente pegar, por exemplo, as eleições que estão vindo aí esse ano, a grande preocupação do Tribunal Superior Eleitoral é justamente entender até que ponto a inteligência artificial pode ser usada ou não dentro de campanhas, independente do candidato e do partido político. Por quê? Porque uma vez que você tem ali uma inteligência artificial trazendo uma informação que está correta, mas não é a pessoa, aquilo é falso. Né? Então, a gente precisa ter cuidado, né, de entender o que é o trabalho em grupo na essência que ele tem, né? E como a gente usar a IA. Como eu percebi que isso para vocês é um tema já muito avançado, porque vocês têm uma estrutura bacana para usar a IA, eu acho que meio caminho ou até mais já está andado, tá? Bom, continuando aqui, o que eu faço, né? Palestras, cursos online, consultorias, etc. Mas como é que essa história toda nasceu? Eu vou contar para vocês rapidamente, tá? No ano de 2014, eu participei de um planejamento estratégico na Alemanha e ali eu fui surpreendido por um approach diferente dos diretores. Eles contrataram uma empresa da Alemanha chamada HPI, que é um bracinho de uma escola de design de experiências de Stanford, para facilitar esse encontro. E eu saí desse encontro simplesmente encantado. Por quê? Porque eu vi o meu chefe, que na época era o presidente regional, co-criando com a gente algo que era de interesse do todo. Isso me chamou muito a atenção. Eu já percebi ali um nivelamento de hierarquias. Adicionalmente a isso, eu vi quanta coisa a gente criou e como tudo ficou mais claro da jornada que a gente teria que percorrer naquele ano em relação ao que a gente teria que fazer ao longo do ano. E quando eles entregaram aquilo sistematizado para a gente no final, ficou muito melhor ainda. E aí, o que eu pensei naquela ocasião? Caramba, um dia eu quero fazer isso. Eu gostei muito. E aí eu comecei a brincar com isso dentro da empresa. Como? Desenhando jornada de pacientes amputados e que precisavam de uma prótese, porque eu trabalhava em uma empresa da área médica, de próteses. E aí eu comecei a fazer esses momentos, esses mini laboratórios, para tentar entender como que era a jornada desses pacientes que perdiam uma perna por acidente ou alguma doença grave, ou um braço, né? E aí eu comecei a ganhar, com o tempo, né, algumas habilidades. Bom, eu saí dessa empresa e eu resolvi montar minha própria empresa com essa esperança. Eu quero me tornar um professor facilitador. E aí eu construí o meu caminho acadêmico. Eu fui estudar muito, eu fiz vários cursos, eu fiz uma pós-graduação nisso. Eu levei muito isso a sério. Levei muito a sério mesmo. Levo muito a sério até hoje, né? Com uma seriedade tão grande que eu tenho certeza que todo aquele caos do Miro a gente vai transformar em algo incrível, né? Então,
depois disso, eu comecei a entrar nas empresas e fazer esse trabalho. Acho que quando eu fui para as empresas, eu comecei a perceber que as pessoas das empresas, depois que eu terminava, elas vinham falar muito do processo. Pô, que legal que foi isso. A mesma sensação que eu tive na minha empresa quando eu trabalhava, eu via as pessoas tendo. E aí me chamou a atenção algo que não havia me chamado lá atrás, quando eu participei como um colaborador da empresa dentro do processo. As pessoas, elas estão mais interessadas no meio do que no fim. A maioria delas. Se eu pegar, por exemplo, o diretor ou o CEO e ele me contrata para fazer um planejamento estratégico, é claro que eu sei que ele quer o planejamento estratégico, mas parte das pessoas que estão ali, elas se encantam mais pelo processo e vão se preocupar com o resultado do planejamento estratégico um pouquinho depois. Isso foi muito interessante e me chamou a atenção. E aí, eu me fiz uma pergunta e respondi essa pergunta meio que instantaneamente. Falei, caramba, será que essas pessoas nunca vivenciaram isso dentro da sala de aula? E eu me respondi, não, porque eu nunca vivenciei. Tudo bem que eu já tinha mais de 15 anos de formado nessa altura do campeonato, mas eu me dei essa resposta. Logo em seguida, em 2018, eu, mesmo como fisioterapeuta, eu consegui ingressar para dar aula no Centro de Economia e de Administração da PUC de Campinas, na graduação e na pós. E aí eu resolvi testar tudo isso dentro da sala de aula e arriscar. Testar e arriscar mesmo. Então eu pegava o tema da aula, por exemplo, eu vou falar de growth hacking ou growth marketing de crescimento. Eu não vou dar uma aula. Eu vou trazer um case e eu quero que eles possam fazer uma pesquisa com esse case, eu quero que eles possam exercer um pensamento crítico dentro desse case, eu quero que eles possam priorizar caminhos dentro desse case, eu quero que eles possam criar ideias dentro desse case. Aí o que eu fazia? Eu pegava ferramentas que me levassem a isso, bem ferramental mesmo, né? E facilitava esses encontros. Como é que eu facilitava? Dividindo os grupos certinho, mesclando os alunos que faziam mais com aqueles que faziam menos, os alunos que eu sabia que tinham notas maiores com os que tinham notas medianas e outros medianos com notas menores e notas menores com notas maiores e assim vai. Eu propunha para eles como seria, eu validava com eles essa jornada antes, eu convidava eles a experimentar, então eu fazia todo o trabalho que um facilitador precisa fazer. E eu levei isso para a sala de aula. E eu me encantei porque os alunos pediam mais o tempo todo. E eu comecei a ser pressionado pelos meus colegas na PUC. O CEA da PUC é um corpo docente com muita experiência de vida, muita mesmo. E eles vinham me cobrar na sala dos professores. Professor, o que você anda fazendo com aqueles alunos lá que eles estão pedindo para aula sem grupo toda hora? Né? Então, não, eu uso umas ferramentas assim e tal. E explicava, tentava explicar para aqueles que queriam escutar mais, para os que queriam apenas me cobrar, eu também explicava o quanto eles queriam ouvir e me colocava à disposição para apoiar se fosse possível e etc e tal. E aí eu vi que isso deu muito certo e eu fiquei muito feliz. Eu falei, caramba, isso aqui funciona na sala de aula. Foi então que eu comecei a colocar isso no papel e escrevi o livro Despertar do Professor Facilitador. Nesse meio de caminho, voltando um pouquinho, eu fiz um trabalho na Globo, na Rede Globo de televisão. E ali foi onde eu passei o meu maior aperto com facilitação de grupos por conta de um diretor. E ali, eu, apesar de já ter feito uma pós-graduação em design da facilitação de grupos, em várias metodologias ágeis, várias ferramentas de facilitação e etc e tal, eu fiquei perdido. Eu não soube muito bem como lidar com aquilo. E para mim foi um pouco frustrante. E aí eu me dei conta de que eu precisava entender melhor a mente humana. E eu fui, então, fazer um curso de psicanálise clínica. E me formei psicanalista. E isso me ajudou muito a entender pessoas. E depois disso, eu confesso que a minha visão sobre pessoas mudou demais. E eu passei a ter muito mais facilidade e harmonia em lidar com pessoas dentro desses trabalhos em grupo. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque eu também comecei do zero dentro da sala de aula. Eu comecei testando, eu não tinha a fórmula pronta e até hoje eu não tenho, né? Mas eu resolvi tentar, eu resolvi experimentar e eu sim tive medo de errar, mas ao mesmo tempo eu entendia que se desse certo poderia ser muito legal. E graças a Deus foi isso que eu vi, que deu certo e eu vi que foi muito legal, tá? E aí o livro, né? O que a gente está
trazendo? Por que o despertar do professor facilitador? As bases da facilitação de grupo vêm da psicologia. E ela começou a ser estudada na metade do século passado, meio que concomitantemente na ocasião da Segunda Guerra Mundial. E quem começou a estudar a facilitação de grupo, as dinâmicas de grupo, foi um psicólogo chamado Kurt Lewin. E a gente, então, buscou a base da facilitação da psicologia. Escrevemos o livro, esse livro tem 3 partes, ele tem a fase 1, ou a seção 1, que são os 20 pontos-chave para facilitação de grupo. Eu trago 27 ferramentas nele, desde ferramentas para quebra-gelo, aquecimento, feedback, priorização, ideação, discussão de questões difíceis, relaxamento, encerramento. Então, tem muita coisa legal. E as habilidades, algumas habilidades que os professores precisam desenvolver para se tornar um facilitador de grupos e co-criar ou criar a oportunidade dos seus alunos co-criar. Mas olha só, eu estou contando um pouquinho essa história toda para vocês, estou fazendo esse TED Talks para vocês, por quê? Porque eu queria que vocês soubessem que eu, particularmente, nessa temática, eu comecei do zero, testando dentro da sala de aula. Eu acho que um pouquinho também é essa mensagem que os colegas da VPA querem que cheguem em vocês, para que vocês possam se abrir para o novo, possam se abrir para testar, possam se abrir para co-criar com os alunos dentro da sala de aula. Nessa jornada que a gente vai viver aqui, vocês não só vão co-criar, vocês não só vão aprender algumas coisas de facilitação, mas vocês também vão co-criar com os outros colegas. E isso é legal porque vocês vão poder sentir o que o aluno vai vivenciar quando vocês estiverem facilitando. Que foi o que eu senti lá na empresa lá atrás, quando eu descobri tudo isso, né? Eu tive a oportunidade de entender como é que isso acontecia. E depois, quando eu fiz a minha pós-graduação, eu passei 1 ano, todos os finais de semana, trabalhando em grupo com pessoas. E ali também eu vi a potência que é a gente conseguir co-criar com grupo. Grupos são entidades vivas e, inclusive, eles têm tempo de começar, ou tempo de nascer e tempo de morrer. E esse tempo ele pode durar 3 horas, 15 dias, meio semestre ou 1 semestre. Grupos deixam luto, grupos deixam lembranças bacanas, né? Marcantes. Então, grupos, a gente precisa lidar com grupos com muita responsabilidade e seriedade. Por quê? Porque ali tem muita matéria-prima rica, importante, única, singular, para ajudar a gente a chegar aonde a gente nunca imaginou que a gente pudesse chegar, tá? Então, assim, gostaria que ficasse esse depoimento. Eu tenho um blog que vocês podem acessar, gratuito. Enviei um material, um e-book também para o pessoal da VPA para eles compartilharem com vocês, tá? E tem um Insta também, quem quiser me seguir lá, eu gravo alguns vídeos, gostaria de ter mais tempo para fazer isso, não sou um influencer, por falta de tempo, né? Mas tem alguns vídeos lá e, enfim, também vocês podem assistir alguma coisa lá, tá? Homero, deixa eu só te perguntar, quanto tempo a gente tem ainda hoje? Só para me entender o passo que eu dou aqui. Nós temos 9 minutos. Tá. 9 minutos. Então, eu vou fazer o seguinte, a gente já iria para uma outra atividade prática. Eu acho que hoje foi uma tarde especial, o professor Janes falou, a Lu trouxe também várias coisas, os colegas puderam falar. Eu gostaria que vocês colocassem no chat para mim como vocês estão saindo do encontro de hoje, considerando tudo que vocês vivenciaram. Desde a palestra do professor Janes, da fala do professor Janes, passando pela fala dos colegas, e agora esses momentos finais que a gente pôde construir com vocês aqui, tá bom? Então, eu quero aproveitar esses minutinhos finais para vocês moerem o cérebro aqui e gastarem a ponta do dedo, digitando como é que vocês estão saindo do dia de hoje, tá? E olha só, isso é um aprendizado de facilitação. A gente vai ensinar uma ferramenta para vocês, bacana para fazer isso. Mas é importantíssimo a gente encerrar algo que a gente começou e saber como é que a gente está saindo daquilo que a gente começou.
né? Então, o pessoal está trazendo aqui, ó, reflexiva, muito inspirada, refletindo, ato contínuo mesmo, excelente palestra, esperançosa, motivada, crescendo como docente. Deixa eu pôr meu óculos que a idade é complicado. Saio curioso de como tudo isso vai ser desenvolvido na prática dos encontros, motivada e refletindo sobre como dinamizar as aulas, expectativa e vontade de aprender. Obrigada, inspirada, parabéns pela palestra. Acabei de enviar o e-mail, muito obrigado pela atenção, é o Homero. Parabéns pela transmissão, grata, inspirada, excelente encontro, saindo inspirada, reflexiva, reflexivo, trocas bacanas e ferramenta, reflexivo, prática exitosa, muito leve, curiosa e motivada para saber mais sobre essas questões de ferramentas. Bora fazer um C do Ali com o Rafa Darpô, que legal, fiquei feliz. Muito feliz, adoro quando isso acontece mesmo. Me sinto muito orgulhoso, muito feliz, sabe? De poder contagiar pessoas. Quero plantar uma semente aqui para vocês, de que vocês possam usar isso, porque a nossa profissão é muito top. A gente sabe muito daquilo que a gente fala. A gente só precisa mudar a forma que a gente leva isso, entrega para os alunos, né? A gente precisa de ter um entendimento hoje que essa geração, apesar dela vir ali extremamente dentro de uma caixinha da tecnologia, ela já vem pronta para muitas coisas. A gente precisa identificar como é que ela vem pronta e como é que a gente usa a cocriação a favor da gente, né? Porque a gente também merece sair da caixa, o professor também merece sair da caixa, ele merece fazer coisas diferentes, ele merece testar novos approaches, ele merece ver a reação dos alunos de maneira diferente com ele ali, vibrando em relação a coisas diferentes que ele está levando, por exemplo, metodologias pedagógicas que ele está oferecendo, a forma de estimular o pensamento, mostrar para os alunos que eles podem ser críticos, que eles podem ser criativos, que eles podem decidir, que eles podem trazer feedback. Então tem muita coisa legal. Motivada, curiosa para conhecer as possibilidades do Miro. Bacana. E foi ótimo, obrigado. Legal. Bom, é o seguinte, eu vou combinar uma coisa com vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um link para ajudar no Miro em branco, tá? E vou mandar esse link para o Homero. O Homero vai disparar para vocês. Com esse link, vocês podem brincar no Miro. Quando vocês estiverem meio à toa, entra lá nesse link que eu vou mandar para vocês e fica brincando lá do que vocês quiserem. E aí, para vocês verem como que vocês lidam com essa interface do Miro, antes até de vocês assinarem o Miro, tá? Mas assim, pessoal, o Miro é um divisor de águas, viu? Vai por mim. Treina lá, pega o jeitão, faz um esforço, compra uma assinatura, leva para dentro da sala de aula, que eu tenho certeza que, à medida que a gente for passando o semestre e vocês forem aprendendo sobre os caminhos da facilitação, vocês vão usando isso com seus alunos, tá? Bom, Homero, eu acho que a gente está chegando no fim. A semana que o encontro que vem a gente já volta com uma ferramenta, a gente vai alinhar tudo isso e já vamos ter um encontro mais largo, mais longo, e venham preparados para isso, esse espírito da câmera ligada, de usar o Miro, de trabalhar em grupo, de co-criar, de se autofacilitar, de facilitar o colega, de escutar o colega, de acolher o colega, né? Para vocês treinarem isso, para vocês levarem para dentro da sala de aula. E eu quero deixar um desafio aqui, quem topa, tá? Essa ferramenta chama Mapa de Afinidades, tá? Eu vou mandar para o Homero um roteirinho de como que vocês podem usar essa ferramenta na sala de aula. E eu quero pedir para vocês usarem. E eu vou pedir para vocês compartilharem lá no Miro, nesse link que vocês usaram hoje. Então, vou mandar 2 links, um para vocês treinarem, eu vou colocar o nome de link de treinamento, e vou mandar esse link para o Homero de novo, depois que eu conseguir sistematizar o que está ali. E eu quero que vocês, de alguma forma, compartilhem no Miro, ou registrem em algum lugar como foi usar um quebra-gelo na sala de aula. Então, vou me comprometer a mandar para o Homero já essa ferramenta, Mapa de Afinidades. Em máximo 45 minutos, vocês vão receber aí um link. E eu quero que vocês sigam esse roteiro que eu vou mandar e apliquem na sala de aula com seus alunos. Quero entender como é que os seus alunos vão reagir. Vocês topam? Dá um joinha aí se vocês toparem. Joinha na tela para mim. Vamos lá. E aí a gente já termina. Bora lá. Para ver se vocês estão motivados aí. Muito bom. Então, vou acreditar em vocês, hein, pessoal? E depois a gente pergunta os feedbacks de como foi.
Fechou. Bom, Homero, então é isso. Já já te mando esse roteiro, você compartilha com eles e vamos ver aí eles trabalhando com um quebra-gelo diferente na próxima aula, tá bom? Obrigado, Rafa. Muito obrigado, professores, professoras, pela presença aqui no horário coletivo hoje. É sempre muito bom voltar, né, com o horário coletivo. Eu já mando para todo mundo aí pelo e-mail, tá? Já puxo lá o e-mail da lista de presença, já mando para todo mundo o Miro aí. O Rafa continua com a gente nos próximos HCs. Vamos co-criar, criar juntos aí os nossos próximos encontros. Muito obrigado, gente. Boa tarde, boas aulas. Até a próxima.